Gente, após Lady quebrar um microfone, Lady acabou que vai ter que pagar um novo para a produção. Porque não é barato não, né? Ela tá achando que é tudo brincadeirinha. Para vocês que não sabem da história, Lady com raiva de Davi pelo fato dele ter comemorado da saída de Raquel, que era a principal amiga dela na casa, ela ficou indignada e armou uma para Davi escondendo um microfone. Só que nessa brincadeirinha dela de esconder o microfone de Davi, ela acabou quebrando, né? E a produção, se tem coisa que deixa a produção furiosa, é quebrar microfone. Ainda mais de uma dessas assim, que né, sabe que é uma parada que é meio de propósito. Ela quebrou o microfone, o Big Boss deu um esporro nela, deu pra ver que ficou com raiva. Só que eles pensaram que era algo que dava pra arrumar, mas quando eles viram que quebrou de verdade mesmo, Tadeu apareceu e falou pra ela que ela ia ter que pagar 100 mil de multa. E Lady não aceitou isso bem, não. Vou explicar pra vocês. Logo depois do acontecido disso, Lady saiu, né, tomou menos 500 estalecas e achou que seria essa a punição dela. Mas não foi isso, foi mandado todos ir pra sala. Tadeu apareceu com um semblante sério, gente. Não tava de brincadeirinha. Quando o Bia veio falar que ele tava bonito, ele já falou, não. Agora o assunto que eu tenho que falar com vocês é sério. É sobre você, Lady. Você acabou quebrando, né? Um dos acessórios aqui da produção. Vocês têm que entender que aqui as coisas são levadas muito a sério. Quando vocês quebram algo daqui, vocês têm que arcar com as consequências. E, Lady, você quebrou um microfone da gente. E os microfones são caros e tem multa a respeito disso. Por conta disso, você terá que arcar com as consequências. Uma multa de 100 mil você terá que pagar quando acabar o programa. Então, fique atenta, pois está no contrato que se você quebra propositalmente os equipamentos da produção, você tem uma multa a pagar, dependendo do quão caro é o equipamento. E o que a gente deixa claro para vocês o tempo inteiro, e aí todo mundo falou junto, tomem cuidado com o microfone. E não foi isso que você teve, Lady, cuidado com o microfone. Nenhuma suposta brincadeira sua de pegar o microfone de Davi enquanto ele estava dormindo, você pegou o microfone numa agressividade gigantesca e jogou numa vasilha de açúcar para escondê-lo, deixando lá por horas o microfone. Quando você foi retirado, depois que a produção mandou você tirar, o microfone já não estava mais funcionando. Daí Lady falou que o microfone poderia estar quebrado antes, que Davi, do jeito que usa tudo assim, ele poderia ter quebrado o microfone, e que já vi em outras edições pessoas quebrando o microfone e nunca tomou essa multa. E aí Tadeu falou, primeiro, você não sabe se eles tomaram ou não. E segundo, eu falei que é quando é proposital. Quando você quebra propositalmente uma coisa, a gente tem que dar uma multa na pessoa, para não virar hábito isso. Quando uma pessoa ficar com raiva e começar a quebrar microfone, porque não são baratos. E por conta disso, você que está sendo avisada já aqui de antemão para você entender o que a gente tem para falar com você. Então fique esperta e estávamos avisados. Daí a Lady ficou furiosa de saber disso e disse que não iria pagar nada não, pois ela não fez nada de errado e que provavelmente Davi já tinha quebrado antes para tentar botar ela nessa confusão, né? Enfim, gente, o que é que vocês acham? Aí, galera, acontece que Tadeu, depois de ter dito isso, né, e Lady falando que não ia pagar o Big Boss dessa vez, que apareceu e falou que Lady tem que arcar sim com as consequências dos seus erros e que eles já tinham trocado a pilha do microfone de Davi antes disso acontecer e eles tinham conferido e estavam funcionando perfeitamente. Então, o microfone que ela pegou, além de ser novo, estava funcionando muito bem. Então, ela pare de botar a culpa dos erros dela em outra pessoa. Sem falar que foi ela que teve a brilhante ideia de pegar o microfone de Davi. Então, não tem como Davi ter feito isso. Então, arque com as consequências dos seus erros. Quem mandou, a gente já avisou diversas vezes para você parar de perseguir o Davi, mas você continua com esse seu jogo.
Então agora vai arcar com as suas consequências. E ela então continua resmungando, dizendo que a produção estava tentando segurar ela, né? E que ela não iria parar de ser ela de jeito nenhum. E que o Brasil estava com ela nisso. Que eu ainda não vou baixar a cabeça para homem nenhum. Ela falou exatamente assim. Eu sou uma mulher forte, poderosa. Eu vivo isso todos os dias lá fora. Homens querendo mandar em mim. Homens querendo me botar para baixo. Não vou fazer isso. Eu vou continuar lutando até sair daqui com meus 3 milhões. Ou então quando o público me tirar. E mesmo se o público quiser me tirar, ainda não sai. Não arredo o pé dessa casa. Não arreda o pé. Tadeu vai falar, Lady, você é eliminado. Na hora que falar isso, eu falar, Tadeu, mas eu não quero ir embora, não. Ela ficou falando assim mesmo. Sozinha, viu? Ela falando sozinha lá. Sentia a Giovana lá, também ouvindo meio a conversa, mas não tava ouvindo também, que ela tava cozinhando, meio que ignorando, e ela falando na cozinha, sabe? Tava uma parada esquisita ali sendo feita. Dava pra ver que o pessoal tava meio com vergonha de Lady, né? Tava com meio um pouquinho de vergonha. Mas é vergonhoso um pouco essa situação. Em contrapartida, Davi falou que nem entendeu nada, que por isso que quando ele acordou de manhã, que ele foi procurar o microfone dele, que nem doido, não achou lugar nenhum, né? Foi Lady com essas histórias dela. Davi falou também que não entende também essa perseguição de Lady por ele, né? Que é ela que veio procurar briga com ele. Primeiro ela veio procurar briga com ele para proteger Yasmin. Ele não tava nem brigando com Lady. Lady veio procurar briga para proteger Yasmin. Depois ela chega, fica com raiva e pegou minha roupa, jogou na piscina. Eu poderia fazer um bocado de coisa pra me vingar, não fiz. Não fiz coisa pra mim, fiz nada pra me vingar. Poderia muito bem me vingar. Poderia, até tentei, mas a produção não deixou e eu esqueci, eu deixei pra lá. Mas ela continua na provocação, continua. Não entendo porque a produção não expulsa ela, Davi falando. Não entendo, como é que pode fazer esse monte de coisa e continuar em um programa desse? Como é que pode? Mas se eu fazendo essas coisas, o Lady já estaria já pedindo minha expulsão um milésimo de vezes, 1 milhão de vezes. Se eu jogando as roupas de Lady na piscina, meu Deus, acho que eu nem tava mais aqui. Se eu pegando o microfone de Lady, acabou. O público, eu não tava aqui nunca, Davi falando. E é realmente, né, gente, se a gente parar pra pensar e inverter os papéis e imaginar Davi fazendo essas coisas aí, eu acho que ele não estaria mais na casa mesmo não, viu? Eu acho que a produção não ia gostar disso. Eu acho que, assim, a produção não gostou também quando o Lady fez, vamos ser sinceros, né? Não sabemos também como seria a reação da gente aqui fora e das outras pessoas, né? Mas eu não acredito que Davi poderia já ter sido expulso, né? Mas enfim, agora eu quero saber o que é que vocês acham.